Vamos conversar então a respeito de um tema que vocês pediram bastante, né? Sobre a blogueira que fez o vídeo dizendo que ninguém mais quer trabalhar. Mas será que ninguém mais quer trabalhar? Ninguém mais quer trabalhar? Você quer trabalhar? Você quer trabalhar? Não sei. Será que ninguém quer mais trabalhar? Vamos ver. Ninguém quer mais trabalhar. Vamos ver o que a blogueira falou e vamos fazer uma análise do discurso. Vamos lá. Por que as pessoas não querem mais trabalhar? Na minha cidade tá muito difícil de arrumar funcionário. Eu nunca tive do outro lado, eu nunca fui funcionária, eu nunca fui CLT. Já trabalhei com a minha mãe, né, com os meus pais. Só que eu trabalho como influenciadora, eu trabalho para as lojas, fazendo provador desde os meus 18 anos. E antes disso eu não trabalhava, eu tive esse privilégio. Mas hoje eu tô vendo uma falta de compromisso nas pessoas que assim, eu não consigo entender. As pessoas simplesmente somem, as pessoas não vão, as pessoas não querem, eu não sei o que tá acontecendo. E eu queria saber se na cidade você também tá assim. Eu não sei se é por conta da internet que as coisas estão mais difíceis para empresários que não conseguem mais contratar. Não tem mais CLT por aí, gente. A gente contratar, né? Os bons já estão contratados. As pessoas estão faturando com tigrinho. As pessoas preferem só ganhar auxílio. As pessoas não querem mais trabalhar no sábado. Caralho, moleque. Tem lojas aqui na Avenida da Moda, que é uma avenida famosa, que fica até 5 da tarde no domingo. Eu acho isso bastante. Mas as outras de bairro aqui da minha mãe, todas as outras, as lojas ficam até 1 da tarde. E, gente, desde quando eu nasci, todo mundo trabalha aos sábados também. Só que as pessoas não querem mais trabalhar aos sábados. Não querem mais trabalhar, na verdade. Então eu não sei o que será do comércio nos próximos anos. Sabe, toda loja que eu entro pra fazer provador, todo mundo fala. Tá muito difícil arrumar funcionário. O que tá acontecendo com esse mundo? Ninguém quer mais trabalhar. Ninguém quer mais trabalhar? Ninguém quer mais trabalhar? Bom, vamos entender então um pouco melhor esse vídeo, né? Acho que ele tem algumas camadas que num primeiro momento não parecem ser tão importantes, mas eu acho que a gente precisa conversar a respeito desse discurso. Vamos lá. Que show da Xuxa é esse, né? Cara, eu vi esse vídeo ontem à noite, né? No dia 29 de setembro, porque estavam me pedindo muito para falar sobre esse tema. E eu acho que, enfim, já tem muitos reacts, muitas assistidas e outras análises disponíveis, né? Que inclusive pediram para assistir também. Mas eu queria dar uma outra perspectiva a respeito desse vídeo, né? Que é o fato de que, de uma certa maneira, né, eu acho que o discurso que essa blogueira está apresentando é um discurso que deixa em evidência uma coisa, que é o fato de que, sim, ninguém quer mais trabalhar, porque ninguém aguenta mais trabalhar, né? Eu acho que isso é um sentimento que faz parte de muita gente hoje em dia, né? Acho que a gente tem percebido cada vez mais um número cada vez maior de pessoas que se encontram num estado de exaustão com relação ao trabalho, que é gigantesco, assim, né? Que é, tipo, enorme, que afeta a saúde. Enfim, acho que não é muito interessante essa ideia de saúde física e saúde mental como coisas apartadas uma da outra, né? Como se o seu bem-estar psíquico, né? Sei lá, o seu bem-estar consigo mesmo, com a vida e tal, não tem relação direta com essa saúde física, né? Acho que são duas coisas que estão, de alguma maneira, juntas, né? Mas então a gente tem um estado de coisas em que os trabalhadores se encontram com a sua saúde cada vez mais prejudicada, né? E isso em vários âmbitos. A gente fala sempre sobre redução de jornada de trabalho e tal. E a gente fala também muito a respeito de como os trabalhadores não têm acesso a tempo, por exemplo, para realizar uma atividade física, para poder ter uma atividade comunitária de lazer, né? Porque ele está cada vez mais inserido dentro de uma dinâmica em que ele precisa trabalhar cada vez mais para ele poder garantir o mínimo da sua sobrevivência e da sua dignidade, né? Então eu acho que quando a gente pega para olhar esse discurso da blogueira, eu acho que é interessante a gente fazer uma abordagem por um outro caminho, que é o seguinte, é o fato de que essa impressão, né, que ela traz de ninguém quer mais trabalhar é a impressão que ela tem, né? É a impressão que ela tem com relação a como o mundo do trabalho está organizado. E se você parar para pensar muito, né, assim, rapidamente, isso é verdade, como a gente acabou de falar aqui, né? A gente vê que, enfim,
as revistas, né, as Forbes da vida, os Valor Econômico da vida, tem tentado criar e apresentar fenômenos, né, da geração que não quer trabalhar, né, da geração que não quer ascender, né, economicamente dentro da empresa, né, de um grupo de pessoas que tá de boa, sabe, que tá cada vez mais arisco em relação à forma de como o trabalho foi construído ao longo do tempo, né, construído ao longo das épocas. E aí, eu acho que a apresentação dessa evidência, né, dessa frase, né, será que ninguém quer mais trabalhar? É uma apresentação que mostra pra gente um dado da realidade, que é esse. As pessoas não aguentam mais trabalhar, né? Não aguentam mais trabalhar. Tudo bem, a gente sabe que essa dimensão do trabalho, ela tá cortada, né, completamente por um eixo que é o eixo da exploração. Né? É o eixo que faz com que os trabalhadores não tenham outra escolha a não ser se submeter a condições cada vez piores ou inseguras de trabalho para ter uma vida digna. Show. Mas o que acontece é que é interessante a gente analisar que a resposta que essa blogueira dá, né, para essa impressão, para essa evidência, qual que é? É a ideologia. É a ideologia dominante, né? Porque aí ela vai pegar essa impressão que ela está tendo, né, das pessoas por alguma razão não estarem mais interessadas em trabalho, né, ou não estarem... ela fala, né, tipo, às vezes as pessoas somem, às vezes as pessoas não dão resposta, né, e a gente tem visto, assim, cada vez mais comum essa ausentação, né, esse processo de ausência que as pessoas têm cada vez mais, né, de sumiço, de, tipo, estarem cansadas mesmo, né, e aí é muito interessante, porque a gente percebe que o discurso dessa blogueira está atravessado por uma ideia, por uma lógica da ideologia dominante, que é a lógica da valorização do trabalho como algo abstrato, né? Como algo ali que está ligado a uma ideia de valorização meio fantasmagórica, né? Meio, sei lá, meio ideológica, né? É isso. E ideológica no sentido de reforçar aspectos da própria ideologia dominante, né? Qual que é a justificativa que a blogueira vai dar, né? As pessoas estão investindo no tigrinho, as pessoas só querem auxílio, né? Por quê? Porque é esse o tipo de pensamento que orienta a forma de como a ideologia dominante está construindo essa percepção, né? Está construindo a explicação para esse fenômeno que ela está vendo, né? E aí, é claro, isso deixa também muito em evidência o caráter de classe que essa análise tem, né? O caráter de reconhecimento da diferenciação. O reconhecimento porque ela até inclusive diz, né? Eu tive o privilégio de trabalhar como, não sei o que lá, de modelo, sei lá o quê, né? Não sei o que é, mas de trabalhar desse jeito tal, e eu nunca fui CLT, então tem um reconhecimento, né? Tem um reconhecimento de pertencimento a um outro lugar social, né? Tem esse processo. Mas é interessante porque quando a gente recebe, né, essa explicação, a gente percebe aí justamente a presença de como essa blogueira vai interpretar esse problema a partir de uma determinada ótica de classe, né? A partir de uma determinada ótica de como a vida econômica está organizada, né? E eu acho que, para além só da gente investigar essa questão ideológica, né, e a gente percebe todas as questões e tal, mas eu acho que é interessante a gente perceber também o quanto tudo isso está diretamente, né, relacionado, diretamente articulado com a forma de como o mercado formal de trabalho está desestruturado, por exemplo, né? Como a gente vê que há um crescimento cada vez maior da informalidade, um crescimento cada vez maior da destruição dos postos de trabalho, né? E aí é isso, né? Você tem vagas cada vez piores, você tem todo um problema, né? Que vai que vai se expandindo, né? Um problema da forma de como o trabalho está organizado dentro da nossa realidade, assim. E enfim, né? Em outros casos, né? Como, por exemplo, o próprio fomento de escalas, né? Como a escala 6x1, em que a gente tem uma repressão, né, ao modo de vida dos trabalhadores tão grande, porque eles estão tendo que trabalhar cada vez mais, né? Então, acho que é uma evidência muito interessante, né, de como é possível perceber, né, essa contradição, perceber essa questão aparecendo na sua realidade, mas você vai se referenciar e utilizar de razões práticas e explicativas que vão, na verdade, reforçar
a maneira de como esse sistema está colocado, né? Vão reforçar a própria ideologia capitalista, a própria política capitalista, né? A política de trabalhe, né? Trabalhe, corra atrás, né? Ninguém mais quer trabalhar porque é preguiça, porque quer assistência, porque está investindo no tigrinho, né? Mas eu acho que é importante a gente ver como a compreensão da realidade de como o mundo do trabalho está estruturado permite que a gente veja isso. Que hoje as pessoas não querem mais trabalhar. Elas não aguentam mais trabalhar, porque a gente está vendo esse desgaste físico, emocional, da saúde psíquica em níveis que são simplesmente alarmantes. Hoje o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas ansiosas e o maior número de pessoas depressivas do planeta Terra. Tá ligado? E isso é gerado a partir do quê? A partir de uma instabilidade na forma de como as condições de vida estão disponíveis e acessíveis para a classe trabalhadora. Tá ligado? E aí, na maneira de como essa organização tá feita, né? De como isso vai... A gente vê que isso está se expandindo cada vez mais, né? E aí, junto com isso, a gente tem também o debate de que a gente tem a produção de um certo ideal, né? A produção de um certo ideal do que é trabalho, do que é sucesso. Só que a gente tem condições de vida cada vez piores, cada vez mais precárias e que concretamente nos impedem de acessar essas melhores condições de vida, né? Então, tipo, você tem um aprofundamento cada vez maior dessa questão, né? Uma questão que está, enfim, né? Também ligada à forma de como a gente está inserido na realidade, né? Acho que essa parte é muito importante. A gente perceber que a forma de como a gente está inserido na realidade muda a maneira de como a gente enxerga a realidade, né? De como a gente interpreta a forma de como a realidade está sobre nós. Por mais óbvia que ela possa parecer, né, num certo momento, eu acho que a ideologia, ela tem esse poder muito grande, né? Ela tem o poder de... O bagulho tá na tua cara, né? O bagulho tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na sua cara, que, tipo... Aqui não dá pra ver, né? Não, mas o bagulho tá aqui, ó. Tá na sua cara o processo social, o processo histórico acontecendo na sua frente. A ideologia fala, ué, cadê? Cadê o problema? Não tô enxergando, né? Não tô vendo. Ou, no máximo, te faz localizar um pouquinho do problema e aí você já sai fora, né? Então, acho que esse vídeo da blogueira, ele é muito didático nesse sentido. Muito, muito didático. Acho que ele ajuda a gente a perceber o quanto o discurso, né? Ele tá marcado por essa interferência ideológica, né? Ele tá marcado por essa interferência na maneira de como a realidade se apresenta, né? E aí você vai, né, até fazer uma provocação. Você vai dizer que isso que a blogueira tá dizendo a respeito do trabalho não tem verdade no meio? Não tem veracidade? Não tem significado de verdade? Né? Então acho que é isso, tipo, a gente perceber que, olha só, o seu discurso tem um ponto, né? Ele tem um ponto. Mas a questão é que o processo de explicação por trás dele é que está equivocado. E aí ele está equivocado, né, num sentido de explicação da economia política, né, de como ela está posta, né, tipo, porque não é isso. Não é que as pessoas viraram preguiçosas ou de repente só querem auxílio ou só querem coisas assim, né? Não, isso é uma explicação equivocada. Você não tem como mostrar isso na realidade, você não tem como provar isso, você não tem como estruturar uma lógica por trás disso, né? Isso é preconceito, isso é uma forma de como a política dominante construiu uma certa mentalidade para poder explicar esse fenômeno, né? Então, ao invés de você falar que existe um processo de intensificação da jornada de trabalho, um processo de adoecimento psíquico cada vez maior da classe trabalhadora, um processo em que esse discurso empreendedor, esse discurso meio CEO do neoliberalismo está adoecendo cada vez mais as pessoas, você parte para uma explicação que visa produzir uma justificativa, né? Que é a assistência, o tigrinho, né? Que fazem parte ali de um conjunto de ideias, né? De pensamentos que eu acho que está muito ligado a uma certa forma de produção e interpretação da realidade numa perspectiva de classe, né? E aí a grande questão é essa. No final das contas, a gente percebe que o nosso conhecimento, né? Sobre, enfim, né? Para fazer essa crítica, para poder fazer esse apontamento e tal, ele vem no sentido não só da gente, enfim, né, se divertir, né, com esse tipo de coisa, mas também da gente perceber
o quanto a ideologia está presente, né? E o quanto essa ideologia serve a um determinado propósito social, serve para sustentação de um determinado discurso, de uma determinada política, né? Ela ganha um caráter de naturalidade, ela ganha um caráter de... sempre foi assim, né? Porque ela, inclusive, a blogueira fala isso, né? Olha que interessante, ela fala isso. Ela fala, quando eu era criança, todas as lojas ficavam abertas o dia todo. Hoje não estão mais, né? Então, o que pode explicar essa incongruência da realidade? O que pode explicar esse abalo, né, da forma de como a realidade está posta, está apresentada? Aí que entra justamente o campo da ideologia, né? Que vai produzir uma certa forma de explicação para aquele fenômeno que serve a um determinado propósito de classe, a uma determinada forma de organização social e que beneficia uma certa política, né? Beneficia uma certa forma de enxergar o mundo. E aí a grande questão é que essa forma de enxergar o mundo e essa forma de explicar a realidade é uma forma de dar consistência para a realidade que serve a uma minoria da sociedade, né? A uma minoria numérica, né? Literalmente, a uma minoria social que detém o controle dessas estruturas, que se beneficia desse processo e que impede com que as raízes e as razões, né, por trás desse fenômeno possam ser explicadas na sua totalidade, possam ser apresentadas, né? Mas eu acho que desse vídeo da blogueira é isso que a gente pode tirar de conclusão e que eu acho mais interessante, né? É a gente perceber o quanto a constatação de um fenômeno, né, o momento que ela se dá conta de alguma coisa, e aí o que a ideologia dominante faz é mostrar um outro caminho para aquela explicação, né? Um caminho que tem uma serventia. Claro, né? Evidentemente. Né? E aí você produz, né, a partir de uma confusão, né, de uma certa forma de enganação, uma explicação para aquele fenômeno, né? Uma explicação concreta. Aí você vai falar o quê? A galera gosta mais de bet. Qualquer pesquisa que você vai ver que os trabalhadores estão perdendo dinheiro. As pessoas querem viver de assistência. Qualquer pesquisa que você pega, você vai ver que as pessoas estão se dissociando cada vez mais de programas de assistência, né? Ou pelo menos vazou a rota. A tendência dos programas de assistência social, né? Há um tempo atrás eram de tipo, manutenção, tal, do benefício e uma hora saída. Então não é bem isso, né? Apesar da gente ver hoje um número de cortes no programa de assistência cada vez maiores, né? Pessoas dependendo cada vez mais de programas de assistência social e tendo cada vez menos acesso, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Então, olha que interessante, né? A pessoa tem uma percepção, uma ideia, uma visão do que está acontecendo, mas ela está submetida a um sistema de pensamento, ela está submetida a uma lógica que a faz percorrer um determinado caminho para poder explicar essa realidade. Pure ideology, né? E aí, não é encarar o discurso dela como uma mentira, porque, tipo, não interessa muito se ela tá propositalmente falando a verdade ou a mentira, mas não sei se isso interessa muito, assim. Acho que o que interessa é a gente conseguir capturar isso que é a indagação, né, que é a pergunta, que é a questão que o sujeito está trazendo, né, essa questão, e tentar encontrar no discurso, né? Não tipo tá ali, rebater mentira. Não, tudo bem, beleza. Tudo bem, a gente sabe que esse discurso é enganador, né? Que esse discurso ele é falseado. Mas o que nele é falseado? Sabe? Por que ele é desse jeito? Porra, eu acho que esse exemplo da blogueira, pra mim, é o exemplo mais importante disso, assim, sabe? Eu acho que é o exemplo que mostra o quanto a gente consegue ter uma explicação, né? A gente consegue mostrar como a questão central é a explicação da realidade. É a forma de como a realidade está apresentada. Né? E isso produz, né? Isso muda toda a nossa perspectiva a respeito de um fato, de um fenômeno, de uma visão de mundo, de qualquer coisa. Né? É aquele momento que você descobre que você é um explorado. Né? Aquele momento ali que você... Epa! Como assim? Peraí. Como assim a galera tá morrendo na pandemia e tem gente ficando mais rica? Ué? Mas a realidade... Ué?
sabe? E aí você, né, cai aqui, né? Aí você cai aqui, nesse canal, né, que visa, né, conversar sobre essas coisas, enfim, metalinguagem, né? Me senti entrando na caverna de Dark, né? Enfim. É isso aí, gente. Era isso que eu tinha pra falar sobre a blogueira e valeu. E também, né, a dar aquele agradecimento especial a todos os apoiadores do clube de apoiadores do canal História Cabeluda, que permite com que esse trabalho possa se expandir, se ampliar, continuar, e você ainda ganha muitos benefícios e recompensas. Confere o link na descrição e também as aulas do curso de História e de Formação Política. Aqui embaixo. Tá bom? Tá aqui embaixo. Valeu!